Eu perguntei, claro, deixei aberto para você, se você, porque quem deu essa resposta assim de forma objetiva, foi direto ao assunto, acho que foi a Ellie que falou, né? Do Senhorio de Jesus Cristo. Eu perguntei quantos concordavam com ela, lembra que eu perguntei? Quantos concordam com a Ellie? E eu fiz uma pergunta para você, que foi a seguinte: se você tem memória da, do dia que Jesus se tornou realmente o teu dono, o teu Senhor, o Senhor da tua vida, e o que que isso impactou na tua vida? Eu acho que essa pergunta é tão chave, você não acha, não? O que que isso produziu de imediato? Claro, porque tem coisas que vão ao longo da jornada, né? Produzindo. Mas o que que de imediato, assim, produziu na tua vida? Que caminho ele te levou? Que palavra ele te deu? Né? O que que ele realmente tocou, assim, você que tu viu, cara, aquilo ali foi fundamental para mim. Aquilo ali foi fundamental, mudou o curso. Porque ele faz isso. Quando Jesus se revela como Senhor na nossa vida, ele muda o curso da nossa história. Em geral, a gente está indo de um jeito, ele entra e faz algo diferente realmente. Ele dá um sentido novo na história. Né? Tem até, é tão forte o Senhor de Jesus, tão forte, que tem pessoas que creem que naquele dia elas se converteram. Tem gente que já tem uma vida com Deus, né? Uma vida com Deus, e eles creem, quando eu pergunto a algumas pessoas, as pessoas dizem assim, quando é que foi a tua conversão? A pessoa parece que dá duas datas, né? Ela dá uma data onde ela teve uma experiência com Deus ali e tal, mas o dia que Jesus se tornou Senhor, parece que aquele dia foi o dia mais marcante dela, e ela diz, eu creio que eu me converti ali. Né? Eu até vou explicar a vocês da seguinte forma esse fenômeno, né? essa experiência. É assim, a palavra arrependimento ela é muito chave na nossa vida, vocês sabem disso. Né? Todos nós precisamos nos arrepender e crer em Jesus. Amém? Sim ou não? Mas arrependimento é uma palavra que está muito relacionada ao Novo Testamento, aos gregos. A famosa metanoia. Né? O grego, a mente grega acredita que toda mudança se dá quando tua mente muda. Quando você muda o teu pensamento. Tem sentido. Óbvio que tem sentido. Alguém até outro dia fez um comentário, será que não tem nenhum conflito? Eu falei, não, as coisas se encaixam tudo perfeitamente no reino de Deus. Já o pensamento hebreu, o pensamento do Velho Testamento é outro. Ele não fala de mudança de mente. Ele fala de mudança de rumo. É converter mesmo. Toda vez que você vê Deus falando no Velho Testamento, ele vai dizer, convertei-vos a mim. É muda de direção. Conversão é uma palavra que os militares entendem muito bem, porque fazem muita ordem unida ou maniabilidade, como é a linguagem militar. Entende bem porque é aquela instrução que você começa a marchar para lá, marchar para cá, e o cara começa a dar direita, vou ver, esquerda, vou ver, mas a meia volta, vou ver, é uma conversão. Então você está indo num sentido, e ele diz meia volta, quem está dando o comando ali, o comandante da tropa, do pelotão, ele vai dizer meia volta, vou ver, e o cara pum, dá meia volta, né? Literalmente dá meia volta. Né? E ele num ângulo de 90 graus, ele volta completamente e aí ele começa então a marchar no sentido contrário para onde ele estava indo. Né? E inclusive eu gosto muito de explicar isso para dizer o seguinte, que muitas pessoas na vida da igreja querem lidar com o pecado aos poucos. Tem gente que acha que se diminuir a prática do pecado, ele vai resolver o problema da vida dele. Mas isso não é verdade. Diminuir a velocidade não significa que você vai diminuir o curso da vida. Ou vai mudar o curso. Se você está indo no sentido errado, está indo lá para Pôr da Folha e teu destino é Monte Alegre, diminuir a velocidade não te leva para Monte Alegre. Deu para entender ou não? Quando você diminui, você segue no mesmo ritmo. Até se você parar, não resolve.
Porque você parar, a hora que você se movimentar, você está no sentido errado ainda. Então, o que é conversão? Conversão é essa meia volta. E o que acontece quando Jesus se torna de verdade o nosso Senhor? Ele se torna o centro da nossa vida. Ele se torna o nosso líder da corrida. Entendeu? Correndo, lembra de Hebreus 12? A carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele se torna o líder da nossa corrida. Então não dá para você, não é um tema de diminuir a velocidade, é um tema, a questão é mudar o curso. Então, o Velho Testamento usa muito bem essa coisa de conversão. Convertei-vos a mim. Né? Por isso que eu acho que muita gente, quando a gente pergunta, você se converteu quando? O senhorio de Jesus tem essa força. Porque o senhorio de Jesus fala dessa mudança de rumo. Né? Foi importante, aconteceu algo na tua mente? Claro que aconteceu algo na tua mente. Você foi revelado? Claro que você foi revelado. Houve uma metanoia, de fato. Mas como eu sei que essa metanoia foi prática realmente? Quando você muda o curso. Quando você dá meia volta. E uma vez que você dá meia volta, você agora pode ir na direção certa. Quando o Senhor diz, convertei-vos a mim, Ele está dizendo que você está indo para longe dele. Que o teu rumo é se distanciando cada vez mais dele. Por causa da tua prática, por causa da tua rebelião, por causa da tua obstinação, da tua teimosia, você está indo rumo contrário. Quando ele diz assim, converta-te a mim, ele está dizendo, meia volta, volta para mim. E ele volta porque o sentido é ele. Não é outro sentido, é ele o sentido. Amém? Ele é a direção, ele é o alvo. Amém? Da nossa suprema vocação. É ele que chama a gente ouve a voz dele e é para ele que a gente tem que ir. Amém? Por isso que o senhorio tem essa força. Porque o senhorio é uma conversão a Jesus Cristo. Tudo apaga diante de nós e nós só vemos ele. Amém? E aí seguimos ele. Por isso que discípulo segue quem? Agora, como alguém pode seguir outro se ele perde o líder de vista? Como é que ele pode seguir? Pode seguir? Não tem como seguir, né? Como nós vamos seguir Jesus se já não vemos mais Jesus? Quando a gente canta Quero Te Ver, eu sei que muita gente está pensando naquela experiência de Moisés lá, de ver a face do Senhor. Mas a glória de Deus a gente vê na face de Cristo. Quanto mais somos revelados acerca de Jesus, mais vemos Deus. Glória não está relacionado a som, está relacionado à visão. Você vê a glória. Você não ouve simplesmente a glória, você vê. Então, mostrar Deus é glorificar Deus. Quando nós temos uma atitude que alguém percebe que aquela atitude não é uma atitude comum ao ser humano, ele diz, cara, só pode ser Deus. Ele está vendo Deus no teu comportamento. Ele está vendo Deus na tua atitude. Isso é glorificar Deus. Então, querer ver Deus, eu quero te ver, também é uma oração que está muito relacionada à nossa revelação de Jesus, à nossa obediência a Jesus, inclusive o curso da nossa vida. Porque ele pode dizer assim para cada um de nós, você não me vê porque eu estou indo no sentido contrário. Por isso que você não me vê. Você está vendo tudo, menos eu. Você está olhando para o lugar errado. Você está olhando para a direção errada. Se converta a mim que você vai me ver. Então, quero te ver, pode ter uma resposta assim, converta-te a mim. Você quer me ver mesmo? Ah, eu quero. Se converte, que você vai me ver. Olha para mim. Olha para mim. Olhando para Jesus. E Hebreus é bem enfático, ele diz, deixando todo o peso e o quê? O pecado, desembaraçar de tudo e correr a corrida que nos está fazendo o quê? Olhando para quem?
olhando para Jesus, para Ele, para o autor e consumador da fé. Eu não vou seguir Jesus se eu não olhar Jesus, se eu não vê-lo. Eu preciso ver Jesus, como eu falei ontem, em todo lugar, na criação, né, por meio das Escrituras. Eu preciso ver Jesus na vida dos meus irmãos. Eu preciso ver Jesus na correção. Eu preciso ver Jesus na circunstância da vida. Muitas vezes, não poucas, muitas vezes Deus muda o curso da nossa vida por conta de uma circunstância. Uma circunstância. Você olha para a Bíblia e você vê circunstâncias mudando o curso de vida das pessoas. Houve perseguição em Jerusalém. O que aconteceu com a igreja? A igreja acabou cumprindo aquilo que Jesus já tinha dito para fazer. Vai fazer a missão, vai para Samaria, vai para a região da Judéia, vai para todo canto. Chegaram até Antioquia, inclusive. A circunstância fez aquilo. Uma mudança, algo aconteceu. Deus deixou algo acontecer para mudar o curso da nossa vida. Eu tenho um amigo, um irmão muito querido, que ele teve um tumor na cabeça. Aquele tumor na cabeça mudou completamente a vida e o ministério desse meu irmão amado, que é um pastor querido. E com ele, toda a sua família e os irmãos estavam mais perto dele. Um tumor, um evento. Um evento. Às vezes a doença de um filho muda a tua vida. Então a gente precisa ver o Senhor em tudo. E quando a gente vê, a gente louva. A gente reconhece Ele em todos os nossos caminhos. Como é que eu sei que alguém não está vendo Deus? É quando ela está murmurando, reclamando de tudo. Eu sei exatamente que essa pessoa murmuradora não vê Deus na sua vida. Não vê Jesus. Por mais que cante, quero te ver, você está murmurando, você está cego, você não está vendo. O que me dá convicção, certeza, de que você está vendo o Senhor na tua vida, é o teu louvor, é a tua humildade, é o teu quebrantamento. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, disse Pedro, lá no capítulo 5. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus. Como alguém vai se humilhar debaixo de uma mão que ele não vê? Ele precisa ver a mão de Deus. Ele precisa ver a mão de Deus quebrantando ele, tocando ele, humilhando ele. É assim que vem o louvor. Jesus desarmou Pedro, porque ele falou para Pedro: Pedro, este é o cálice do meu Pai. Eu preciso beber esse cálice. Mas como assim? Homens malvados, homens perversos. Mas o livro de Atos vai mais longe. Diz que se juntou a uma naquela cidade. Herodes, Pôncio Pilatos, povo de Israel, gentios, se juntaram numa patotinha a uma para fazer o quê? Para fazer tudo aquilo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Não foi obra humana, sobretudo foi obra divina levar Jesus para a cruz. Mas Jesus viu isso. Jesus viu que ir para a cruz era o Pai dele que estava levando. Era o Pai dele. Por isso que ele desarmou, tirou os entulhos. Ele já tinha dito para Pedro: Pedro, para mim tu és pedra de tropeço. Falou isso em Mateus 16, lá atrás, antes da morte. Quando Pedro quis tirá-lo do caminho da cruz. Quando Pedro quis desviá-lo da morte, ele falou: Pedro, arreda daqui, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. Você não vê Deus. Você só cogita das coisas dos homens. Você só vê homem na tua vida. Você só vê homem te humilhando, homem te freando, homem te resistindo. Você só cogita das coisas do homem. Foi assim que Jesus falou para Pedro: arreda. Você é uma pedra de tropeço. Você está querendo impedir meu caminho. E mais tarde estava Pedro lá com a espada, cortando a orelha de Malco, mais uma vez tentando impedir o caminho de Jesus de cumprir o propósito de Deus na cruz, se entregando por nós.
Por isso que a oração da igreja, logo no início da primeira perseguição da igreja foi essa: ó tu, soberano Senhor, que criou os céus e a terra. Eles vão narrando ali e dizem aqui nesse lugar, depois de citar um salmo, eles vão dizer, aqui se juntaram a uma, Herodes, Pôncio Pilatos, povo de Israel, gentil, todo mundo se juntou aqui para cumprir tudo aquilo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Foi assim, quando todo mundo se juntou na maldade, acharam que de repente era uma coisa de homem. Não tem nada de homem, Deus no comando sempre. Louvor fala de ver Deus. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Porque quando você entregou tua vida a Jesus, a partir daquele momento Ele se tornou teu Senhor, Ele é dono de tudo e Ele diz para você, não cai um fio do teu cabelo se eu não autorizar. Não acontece nada na tua vida por acidente. Deus não cochila. Deus segue no trono, reinando poderosamente. Deus não cochila. Deus não dorme. O teu guardião, ele não dorme nem um minuto. Você dorme, ele não. Ele está o tempo inteiro olhando cuidadosamente para você. Ele diz que você é a menina dos olhos dele. Ele diz que você vale para ele a vida do único filho dele. Vê isso. Te leva à adoração, a louvor. Ainda que cante, quero te ver. Se você não abrir teu coração para realmente ver o que Deus quer te mostrar, você vai ser um murmurador eterno. Canta em reuniões como essa e depois sai daqui murmurando da vida, achando que Deus é contra você, que tudo dá errado, que Deus não está contigo. Conversão ao senhorio de Cristo é a hora que você não tem mais nenhuma dúvida de que quem rege a tua vida é o Senhor. É a hora que você sabe que nada, absolutamente nada, vai acontecer na tua vida sem que Deus passe um filtro, que Ele filtre aquilo, que Ele veja aquilo, que Ele diga vai, pode, não pode. É assim, não é assim. Nada, absolutamente nada. Você diz amém ou não amém? Um senhorio de Cristo é uma vida de obediência. Eu citei aqui um documentário chamado Mostra-nos o Pai. Acho que a maioria assistiu. Se você não assistiu, vou dar um spoiler aqui por necessidade, que eu falei até com os jovens lá. Nesse documentário tem a história de uma adoção de uma chinesa. Acho que a maioria, quando assiste, não coloca atenção no conflito, na crise que aquele pai vive. Ele recebe uma palavra de Deus, que naquele aprisco tinha mais ovelha, que tinha ovelhas ainda que iam chegar. Creu que era para adotar uma criança. Anotou a data. E, posteriormente, ele se inscreveu na adoção, numa fila de adoção lá, para adotar uma criança chinesa. E começaram a vir as propostas e ele não tinha paz. Não adotou a primeira, não adotou a segunda, não adotou a terceira. Eu achei aquilo tão tremendo, irmãos, tão lindo. Aí você fala, por quê, Franco? Eu digo, porque um homem carnal teria adotado 5 crianças. Toda proposta que viesse, então ele teria adotado a primeira. Porque tem gente que acha que só fazer um negócio legal, bonito, é Deus. Não, amado. Mais do que adotar é fazer a vontade de Deus. A gente não está aqui para inventar nada, a gente está aqui para obedecer. Jesus é o Senhor para ser o governo absoluto da nossa vida. Eu achei aquilo espetacular, porque Deus não está ensinando ele a adotar, Deus está ensinando ele a obedecer. É a nossa trajetória de vida, irmãos. Tudo que Deus faz conosco é para nos ensinar a obedecer. As nossas boas ideias não superam a obediência. Nossos sacrifícios não superam a obediência. Não superam. Você quer fazer realmente a coisa como ela precisa ser feita? Então, obedeça. Mais do que fazer coisa mirabolante, bonita, espetacular, é a obediência. O que agrada ao coração de Deus, amados, é a obediência. Obedeça. Tão somente obedeça. Amém? Ele ensina. E nesse documentário, você vê claramente isso. Você vê Deus treinando aquele pai a
obediência. Você vê Deus treinando ele a obedecer. Não foi a primeira criança, não foi a segunda criança, não foi a terceira criança, mas lá para, acho que foi a quarta criança. Quarta criança, acho que foi a quarta. Aí ele teve paz, falou, é essa criança, é aqui que eu vou. E era aquela criança, doente, problema cardíaco, era aquela criança. Então Deus, conversão é isso. Conversão é quando a gente entra na escola da obediência. É quando a gente se abre para aprender a obedecer. É uma metanoia profunda, verdadeira. Uns já provaram, outros não, outros estão no meio do caminho. Assim, a vida é assim. Tinha. No dia que ele escreveu na Bíblia lá, quando Deus falou com ele, foi a data que nasceu a criança. Esse era um detalhe importante. Eu ia dar esse spoiler todo aí, mas já deu. eu ia dar o spoiler, mas não todo o spoiler, né? Mas aí essa é a parte que eu acho que é mais emocionante do filme, da história, né? É que ele descobre depois que a data do nascimento da garota foi justamente o dia que Deus falou com ele sobre a adoção. Mas legal é o processo onde ele de verdade obedece. Obedece. Eu acho lindo, porque tem histórias na vida que todo mundo acha lindo, maravilhoso, amor, altruísmo, tudo. Mas Paulo diz, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, não adianta nada para mim. Como assim? Amor tem que ser produto do Espírito Santo. Tem que ser debaixo de obediência. Tem que ser aquele que cumpre os meus mandamentos. Amém? É fazer a vontade de Deus. Isso é amor. É cumprir o que está no coração de Deus. Isso é amor. Amém?